Então aqui dando continuidade à questão de torneamento, agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de peça 3D feito aqui dentro do Edcam e importando aqui para a área de trabalho do Edcam. Então eu venho aqui em AWS, então me abre aqui a interface e eu tenho as opções de usar aqui círculo, quadrado ou linha, tá? No caso aqui eu vou usar linha, vou clicar aqui na parte de cima, ele me abre esse quadriculado aqui para facilitar a questão de fazer o desenho. Então eu vou vir aqui no meu ponto zero, então vou fazer um desenho qualquer, que nem fosse num programa aí CAD, onde eu crio os desenhos, ou melhor, o esboço do que eu quero fazer, e depois eu coloco as medidas da minha peça. Então mesma coisa, eu só preciso desenhar metade da minha peça aqui quando for cilíndrico, tá? Então eu posso confirmar aqui. E agora eu posso estar colocando medidas. Então eu vim aqui com o meu dimensões, botar um tamanho total para minha peça, vou deixar 300. Vim agora aqui colocar as medidas 128, dou um OK. Aqui 100, OK. Aqui já ativou 100 também. O meu rebaixo vou botar 87, dou um OK. Aqui vou deixar com 55 e aqui eu vou deixar como está. Confirmo. Agora eu vou vir aqui em revolução, clicar na linha de centro e ele já vai me dar um preview de como vai ficar a minha peça e dou um OK. Então tá aí a peça 3D feita. Então agora eu posso dar uns acabamentos. Vou vir aqui em chanfro e vou colocar aqui o chanfro de 1 mm, que é o que já está ali. Caso eu quiser um outro valor, eu altero. OK. E agora eu vou vir aqui em arredondar. Vou botar 2. Vou fazer um arredondamento aqui, aqui e aqui. OK. E ele já me gerou então os acabamentos da minha peça. Então tá pronto. Ele pede para colocar o nome, no caso eu vou deixar esse padrão aqui mesmo e dou um OK. E ele retorna lá pro Edcam. Então tá aí a peça já pronta para eu começar a usinar. Lembrando que quando eu estiver trabalhando com peças em 3D, então eu tenho opções de bruto aqui ativado, que no 2D eu não tenho, e a opção de fixação, que no 2D eu também não tenho essa opção, tá? Também posso estar criando o bruto através de geometria, como é feito em 2D. Então fica a critério de quem estiver utilizando o que achar mais prático. Então eu queria mostrar só como eu criar um desenho 3D e importar aqui para o Edcam. Então é bem simples, tá? Mas eu vou estar importando uma peça de um software CAD para dentro do Edcam. Então eu vou vir aqui em abrir e vou pegar um desenho que eu já tenho definido. Aqui eu vou desabilitar que eu não quero salvar. E aí ele me abriu então uma peça importada para dentro do Edcam. Lembrando que o formato nativo do Edcam é Parasolid XT. Existem algumas outras opções aí que o Edcam suporta, tá? Depender aí da versão que você está usando, se o software CAD é a mesma versão do Edcam, enfim. Daí vai ter algumas opções que você pode estar testando aí para ver o que é compatível ou não. Mas no caso o Parasolid XT é o formato padrão aqui do Edcam. Então fiz a importação da minha peça e agora eu vou fazer as minhas configurações iniciais. Primeiramente eu vou conferir se o ambiente de trabalho está correto. Lembrando que dependendo do formato da sua peça, no caso aqui como ela é cilíndrica, ela vai sempre jogar em torneamento, mas digamos que você vai fazer uma usinagem de uma peça quadrada, provavelmente o Edcam, na hora de você importar a peça para a área de trabalho, ele vai jogar para modo fresamento, mesmo que você já entrou em modo de torneamento, tá? Ele vai identificar a peça e vai colocar o ambiente de trabalho conforme as características da peça. Mas você pode estar alterando por aqui conforme a sua necessidade. Caso você abrir de uma forma e ele mudar, você pode estar alterando por aqui para vir para o ambiente que você quer trabalhar. No caso então aqui é torneamento.
Ok, veio certo a peça, ficou no formato torneamento. Posso estar colocando aqui um material que eu quero trabalhar ou não, tá? Isso mais para frente eu vou explicar. E aqui em configurações eu vou ativar esta janela e esta janela, que vai me auxiliar nas configurações da minha peça. No caso aqui agora eu tenho que identificar, ou melhor, eu tenho que definir se eu quero meu zero peça na frente da peça ou atrás da peça, dependendo como você trabalha aí na sua empresa. Você tem as opções aqui de estar mudando aqui no Edicam, que é por aqui, ó, frontal ou traseiro. Ele fica no final da peça ou na frente da peça. Como você trabalha, você altera por aqui. Eu vou deixar frontal, que é o formato que eu trabalho. Tem a opção aqui também de posição, caso a sua peça tiver algum entalhe, alguma característica específica que você tem que colocar numa posição específica, você pode estar tombando ela aqui. O Edicam vem configurado em 90 graus, mas você pode botar o grau que você quiser e tombar ela. No caso aqui, como a minha peça é redonda e ela não tem nenhuma identificação, se eu tombar aqui ela não vai me aparecer nenhuma diferença, tá? Mas caso você tiver uma peça que precisa ficar numa posição específica, é por aqui que você altera. Mesma coisa, questão de aproximação para frente ou para trás aí de zero peça, você pode estar mexendo por aqui conforme a sua necessidade. Você coloca o quanto que você quer afastar o valor que você quer que ela vai para frente ou para trás, e você usa as setas aqui para ir para o lado que você deseja. No caso aqui a minha peça está certa. Uma outra coisa que você tem que se atentar, digamos que a sua peça tenha um rebaixo ou uma entrada de chaveta, às vezes a peça vem, mas o CPL não fica zerado ao centro da peça. Ela usa como referência o desenho da peça ao centro, se tiver um rebaixo ou não, tá? Então às vezes ela pode estar fora de centro. Para confirmar isso é bem simples, você vem com o mouse aqui e leva em algum lugar da peça. Geralmente se tiver algum furo fica mais fácil ainda, e você vê se o X está 0 e o Y está 0, tá? Para ver se essa configuração do centro de peça em relação ao CPL está correto. Neste caso aqui está correto. Caso ela estiver fora da posição, você vai ter que corrigir essa diferença, que pode ser feito aqui em editar. Então eu tenho aqui a opção rotacionar e a opção mover. Aí conforme a sua necessidade você coloca os valores aqui para colocar ela na posição correta. Mas no caso aqui a minha peça está certinha, então está tudo ok. Já fiz os ajustes que eu quero. Outra coisa é saber qual é o lado que eu quero fazer, ou qual é o lado que eu quero começar. Você tem a opção aqui de virar a peça, então você pode escolher qual lado você vai fazer primeiro. No caso aqui eu vou fazer essa parte mesmo, então ela já veio na posição correta. Então essa parte aqui está toda feita. Então agora eu venho e vou escolher a questão de bruto. Como eu tenho a peça em 3D, eu tenho as opções aqui habilitadas, já elas ficam ativadas. Eu posso estar usando o recurso de geometria conforme o vídeo que eu fiz lá do desenho 2D. Posso estar utilizando por aqui para criar meu bruto, ou por aqui. Aí você escolhe o que é mais interessante para você. Então aqui eu tenho 3 opções. A primeira opção é o bruto padrão do Edicam, que é aquela janela ou aquela biblioteca de brutos que já vem com o Edicam. Se você já criou seus brutos lá dentro, famílias de brutos, você pode estar utilizando por aqui, ou tentar usar um bruto que corresponde à peça que você quer fazer. Você pode criar um bruto por aqui, que é só a forma cilíndrica que tem à disposição, e você pode estar importando um bruto caso sua peça seja um formato difundido ou um bruto que já vem no formato da peça, que você pode estar importando aqui para dentro do Edicam para ela ficar sobreposta em cima da peça que vai ser usinada. Então tem essas 3 opções. Essa opção aqui de inserir bruto eu vou estar explicando num outro vídeo, tá? Para não ficar isso aqui tão comprido. Então nós temos a opção de bruto padrão ou bruto ou criar bruto. Eu vou utilizar então nesse caso criar bruto, e aqui ele vai me dar uma pré-sugestão. Então 1 mm de sobremetal na frente e 20 mm no final. No caso aqui eu vou deixar 0 no final da peça. No começo eu vou deixar 1 mm de sobremetal e o diâmetro do meu bruto 116.652. Ok, confirmo. Então tá aí o meu bruto criado para minha peça. Ativo aqui o bruto, então tá aí, bem tranquilo essa parte aqui, não tem
mistério, né? O Edcam tem uma sequência lógica aqui para você ir seguindo, é bem tranquilo. Então tá aí essa parte de configuração. E agora eu vou escolher uma fixação. Na questão da fixação é a mesma coisa. Eu tenho a fixação padrão, que é a biblioteca de fixações lá do Edcam, onde você pode estar utilizando as fixações que já tem lá ou criando fixação que fique mais próxima da sua realidade, tá? E temos a opção também de inserir uma fixação específica. De repente você cria uma montagem aí de uma placa com 2 castanhas ou uma placa com um suporte específico para prender a peça. Então tem essa opção também que você pode estar importando, tá? Também eu vou deixar isso aqui para um outro vídeo para eu estar explicando separado essa parte aqui para mostrar para vocês. Eu vou importar uma peça já com essas configurações para a gente estar utilizando. Então eu vou usar nesse caso a fixação padrão. Vai abrir a janela aqui para mim das opções disponíveis e eu vou clicar então na que corresponde à minha necessidade. Então tem algumas opções. Escolhi então a fixação e agora eu tenho aqui as opções de como eu quero prender, tá? Então aqui em faces eu tenho opções de como que eu quero prender. Então ela vai me dar a opção de onde eu vou prender na castanha, conforme o desenho da castanha ela vai me dar opções de prender, etapa 1 ou etapa 2. Então você pode estar configurando isso aí. Usar aqui etapa 1, que é nesse formato eu quero que ela prenda. Questão do diâmetro, ela já sempre vai pegar o diâmetro maior da peça para identificar, para prender na verdade. Mas caso a sua peça tiver um rebaixo, você vai prender ela em um rebaixo ou um lugar específico, você digita o valor aqui correspondente aonde você quer prender, mas no caso aqui ela sempre vai pegar o diâmetro maior. E aqui é o quanto que a peça vai ficar para fora da castanha. No caso aqui eu vou botar 73. Se eu aproximar aqui, ó, ela vai ficar numa posição que eu consigo usinar toda aquela parte, fazer o chanfro sem a castanha me atrapalhar. Lembrando que esse valor aqui você tem que colocar o mais preciso de como é a sua realidade, tá? Você não pode botar aqui um tipo de fixação, um valor específico de que vai prender a peça e depois lá na máquina, lá no real, fazer diferente ou com valores diferentes, que vai dar diferença ou pode até causar colisão aí na sua castanha. Então isso você tem que tomar muito cuidado. Use sempre o valor que você vai usar lá na máquina, né? Pegue a castanha que você vai usar, ela vai prender, mede, confere para você estar utilizando aqui, para você saber ter a real noção de como a máquina vai usinar ou como vai ser feita a usinagem da ferramenta, se a ferramenta vai bater na castanha ou não. Então isso é muito importante. Então feito isso, definido, então venho aqui e seleciono. Mas antes de eu selecionar, eu tenho também a questão de ângulo de placa, tá? Para quem trabalha com centro de torneamento, isso é muito importante porque às vezes a sua peça tem um gabarito ou uma posição específica para você prender para ela poder fazer determinada usinagem. Então eu posso colocar um ângulo específico da minha placa. No caso aqui eu estou botando 103 graus, que é um valor que eu sei que lá no GL 280M a posição de 103 graus corresponde a castanha 1. Então eu tenho uma referência de castanha 1, que eu sei que se eu botar a peça num determinado lugar em 103 graus, a castanha ou a placa vai ficar nessa posição. E se eu precisar trabalhar com usinagem radial aqui entre as castanhas, eu sei que eu tenho um intervalo aqui para trabalhar sem interrupção, tá? Ou caso eu estiver alinhando a minha peça aqui para ficar alinhada com uma castanha de referência, eu sei que eu vou poder fazer a usinagem aqui tranquilamente. Essa informação é importante porque se você for trabalhar com ferramenta radial, principalmente quem trabalha perto das castanhas, tem que saber essa questão do ângulo de cada castanha, porque se você botar qualquer coisa aqui na hora de usinar a peça lá na máquina, pode dar interferência da castanha em relação à ferramenta radial se ela trabalhar muito próximo das castanhas. Outra questão que você tem que se atentar. E você tem essa opção de estar colocando aqui já para estar prevendo isso e ver se o que você vai fazer, se os balanços das ferramentas que você vai usar vai te atender aqui na usinagem, tá certo? Então feita essa parte de configuração, seleciono, feita peça configurada, bruto, selecionado. E agora eu venho para minha sequência, que é o pós-processador. Vou escolher aqui, o primeiro aqui, que já vem com o Edcam. Esses pós-processadores que já vêm com o Edcam, geralmente ele já tem um kit de ferramentas. Apesar de se você pegar um pós que você inseriu aqui no Edcam, ele vai pegar um kit novo de ferramentas. Mas eu vou pegar aqui um
padrão aqui do Edcam, que ele já vem com kits de ferramentas dentro dele. Mas no caso aqui, eu não vou utilizar nada disso, posso desmarcar ou posso deixar marcada, tá? Ele vai criando números de kit aqui conforme você for utilizando, mesmo se você for usar ou não. Mas eu vou deixar desmarcado, vou em próximo, aqui eu não mexo em nada. Aqui em nome de sequência eu posso estar colocando o nome da operação, lado 1 ou lado G54 ou primeiro. Aí você decide como é que você trabalha aí na sua empresa. Dou um OK. E então selecionei então o meu pós-processador, que quando eu gerar o código NC, ele vai sair o programa certo para esta máquina. Então esse aqui é um pós-processador que já vem com o Edcam, então está aí com o gráfico de máquina. Então entra naquela questão, torneamento é para a torre traseira, torneamento frontal é para a torre dianteira. Então para você saber se caso você trabalhar com torre frontal e você tiver em torneamento, ela vai ficar nessa posição aqui de a máquina na frente da sua peça, então você não vai conseguir identificar. Então por isso você tem que saber a questão de posição. Você vai trabalhar com torno vertical também, mesma coisa, se a máquina ou o pós-processador tiver gráfico para não te atrapalhar. E caso também você queira trabalhar numa posição específica que você acha melhor, independente de como é a torre ou como é a máquina, você pode estar desabilitando o teu pós-processador através dessa janela aqui. Então tem a opção de ocultar tudo ou partes da máquina, e vai depender como está configurado o seu pós. Eu vou aqui desabilitar tudo, então ela fica assim. Mesma coisa com a fixação, eu posso desabilitar ou habilitar, conforme a minha necessidade. Às vezes você precisa fazer uma usinagem e tem que ver alguma parte da peça, então você desabilita. Mesma coisa, eu posso estar desabilitando até a peça para deixar transparente, para poder visualizar melhor. Então você vai lapidando e trabalhando conforme a sua necessidade de como você precisa usar aqui a visualização ou não. Então feito toda essa etapa, agora a gente vai ter que vir aqui em características. Lembrando que a peça 3D eu preciso identificar para o Edcam o que eu quero fazer na peça. Então nesse caso aqui eu quero fazer toda essa usinagem aqui disponível, tá? E eu tenho a furação. Eu tenho duas opções. Eu tenho procurar características automaticamente, onde o Edcam procura todas as características da peça, e eu posso também estar ativando aqui as opções manualmente, tá? Conforme eu precisar. Então primeiramente eu vou vir aqui em procurar características e vou, se ela estiver desmarcada aqui, eu vou ter que ativar para ela ficar toda marcada. Aí eu posso estar escolhendo o que eu quero que ela acha, tá? Isso aqui você pode ir lapidando. O Edcam já vem pré-configurado, depois você vai utilizando e alterando conforme a sua necessidade. Aqui você vai marcar o que você quer que o Edcam procura, e aqui tem algumas opções do que você quer que ele acha, como quer que ele acha, tá? Conforme você for clicando, ele vai aparecendo a imagem do que corresponde a cada coisa, para facilitar. A princípio eu vou deixar assim. Em fresamento tem que ativar a opção de furo. Mesma coisa, se estiver desmarcado você tem que ativar aqui, e daí você vai marcando o que você quer que ela ache. No caso aqui é furo. Dentro de operações de furo aqui tem algumas configurações que eu posso estar utilizando ou não. E aí você deixa e configura conforme achar melhor. Eu vou deixar a princípio assim. Aqui em opções ele tem algumas cores pré-definidas que você pode estar mudando ou não. Questão de nomes também, ele já dá nomes automáticos. Mas aqui eu a princípio não vou mexer em nada. Vou dar um OK. E ele vai achar então as características para mim. Então tá aí, deixa eu desabilitar a peça. Então ele achou faceamento, torneamento frontal, traseiro e face traseira. E mais uma cavidade frontal. O que você não utilizar, você pode estar apagando, deletando para não poluir aqui o ambiente, tá? Para deixar melhor para você visualizar. No caso aqui a peça tem poucas características, então também não interfere muito. Mas eu particularmente gosto de deixar só o que eu vou usar. Então vou usar essa, essa aqui eu também não vou usar, vou deixar assim. Podem ver que ele não identificou a questão de furo, tá? Então o que eu posso fazer? Eu vou fazer isso manualmente. Então eu vou vir aqui onde tem CPL aqui, clicar em cima e vou botar axial. Para quê? Para a questão de furo ficar ativado aqui. Clicando em cima, eu posso colocar o nome ou não. Essa questão de nome é só para ajudar a identificar a árvore de características, para melhor visualizar, mas é critério de cada um. Eu gosto sempre de nomear para ficar mais fácil a identificação, dependendo da complexidade da sua peça. Se ela tiver muitas características, então isso ajuda a identificar o que você quer fazer ou qual é a característica que você está procurando. Enfim, eu vou botar furo 1 e vou dar um OK. Então ele vai pedir para selecionar
o furo que eu quero identificar. No caso aqui eu quero identificar esse de dentro aqui, que é o raio de 6, que é um furo de 12. Clico em cima e venho aqui, confirmo. Pode ver que ele já criou uma característica do furo que fica o nome aqui, ó. Eu vou desabilitar a peça e tá aí. Eu vou confirmar aqui, passei a mensagem. Só que vocês podem ver que ela ficou dentro aqui onde começa o furo de 12. Mas na hora de eu fazer a usinagem, eu quero que ela comece aqui no início. Então eu vou vir aqui em cima do furo, botão direito do mouse, ou 2 cliques, como acharem melhor. E ele vai me abrir essa janela aqui. Vou vir aqui em geometria. E aqui em plano inicial eu vou deixar 0. E profundidade agora eu vou deixar menos 89,089, que é o tamanho total da minha peça. Dou um OK e ele já ficou certinho com a minha face e com o final da minha peça. Se eu não sei o tamanho da peça, eu ativo aqui, levo o mouse e vai aparecer a janela de informações aqui de posição, ó, X, Y, Z. Então o Z aqui é 89,089. Esse é o tamanho total da minha peça. Então tá aí a característica de furação. E no caso aqui ela não reconheceu a usinagem interna, que eu podia estar configurando lá para lá procurar, provavelmente está fora da configuração, mas eu posso fazer isso manualmente também, tá? Então você vai vir aqui nesse ícone aqui, ó, perfil de torneamento, clica em cima, mesma coisa, pode dar um nome, eu vou botar interno, dou um OK e ele vai pedir para identificar qual é a característica. Lembrando que eu estava em axial, se eu vim aqui tentar achar as posições, ele não vai aceitar, porque eu estou em modo axial. Eu tenho que voltar novamente para torneamento. Então eu vou vir aqui, ele mudou, ele achou que na face, olha, ele não pegou como era para ser. Vou dar um Ctrl Z, vou mudar aqui embaixo para torneamento. Agora sim eu venho aqui em torneamento, coloco o nome ou não do perfil ou da característica que eu quero achar, dou um OK e agora eu vou selecionar o que eu quero. Então eu quero pegar esse chanfro, a profundidade e o final lá desse rebaixo. Dou um OK e ele me gerou então a característica do perfil interno. Então eu faço um furo de 12 e depois aqui eu entro com uma ferramenta e faço essa usinagem interna aqui. Ou eu poderia também estar reconhecendo como fosse um furo maior e usar uma ferramenta, uma fresa ou uma broca T-Max, enfim. Vai depender se a tua peça precisa ficar com esse ângulo reto ou não. Aí você vai decidir conforme a sua necessidade. No caso aqui eu optei por usar um torneamento interno. Como o Edicam não achou, porque talvez a configuração não estava correta para a usinagem interna, eu criei então as características manualmente. Eu preciso disso aqui para quê? Para quando eu usar as estratégias, ela vai me pedir o que eu quero fazer e eu tenho que identificar para o Edicam o que ela vai fazer de estratégia ou a usinagem. Então eu tenho que ter essas características definidas do que eu quero fazer. Então essa parte aqui feita, então agora nós vamos para a próxima etapa. Então sei de características, vem agora para a usinagem. Então aqui já aparece a minha árvore de sequência, né, o meu pós-processador. E aí, conforme eu for agora utilizando aqui, vai me aparecendo as opções de ferramenta e as estratégias que eu vou estar utilizando. Então mesma coisa, vou escolher aqui a opção de trabalho. Lembrando aí que eu tenho operações de torneamento, que são configurações mais simples, já pré-configuradas, eu não tenho muita opção de recursos, e os ciclos de usinagem, onde eu tenho mais recursos para utilizar dentro das estratégias. Se eu for utilizar por aqui, eu escolho a ferramenta lá dentro da estratégia, e se eu for usar os ciclos, eu tenho que escolher a ferramenta primeiro, tá? Eu particularmente gosto de sempre trabalhar aqui por ciclos de usinagem, então vou vir aqui agora escolher uma ferramenta, no caso vou usar uma externa, vou selecionar, vai abrir a janela aqui onde eu tenho que preencher as informações de qual é a posição lá na torre, direção, horário ou anti-horário da ferramenta, se eu vou trabalhar em G97 ou G96, qual é o RPM máximo, enfim, essas configurações aí que você precisa colocar dependendo com as ferramentas que você vai utilizar. Então apareceu a ferramenta aqui para mim. Agora eu vou mostrar para vocês uma questão aqui, eu vou ativar o pós-processador. Vocês podem ver que a ferramenta está fora de posição. É onde entra aquela questão lá, que quando você criar uma ferramenta, se o teu pós-processador tem gráfico de máquina, ela tem um recurso aqui, vou dar 2 cliques em cima da ferramenta,
onde eu tenho que colocar valores em montagem, que é a correção em Z e correção em X. Para quê? Para essa ferramenta ficar correta em relação à minha torre, tá? Por aqui você acha os valores e depois você vai ter que vir aqui em banco de ferramentas e aqui você vai colocar o valor da ferramenta que você achou lá correto. Vai vir aqui em editar, para isso aqui você colocar por aqui para ela ficar salva, tá? Porque se você não fizer por aqui, você vai alterar lá, vai usar a usinagem, quando você buscar a ferramenta novamente, ela vai estar com o valor que estava antes, tá? Não vai estar com o valor atualizado. Vou vir aqui em montagem. Então o que você mudar aqui, você vai dar um OK e aqui vai ficar salvo. Para cada vez que você utilizar essa ferramenta no pós-processador específico, que é no caso esse que eu estou usando da modelo Dozan, ele vai estar certo com a torre. Então eu vou achar os valores agora desta ferramenta, só para a gente trabalhar aqui na usinagem. Então no caso aqui desta ferramenta, ela ficou 0 e aqui eu deixei 30 para ela ficar nessa posição aí, tá? Claro, se aqui eu estou trabalhando ela sem o suporte, caso você está trabalhando com suporte aqui na sua máquina, na sua torre, que você importou ela junto com a ferramenta, você cria a ferramenta, importa o suporte, que vai ser um assunto para um outro vídeo, você vai ter que depois achar um valor que corresponde ali à posição do suporte com a ferramenta em cima da torre, que vai ficar bem certinho, bem configurado, tá? Mas no caso, para ela ter a posição mais correta, então é isso aí. E agora vamos começar a usar as estratégias de usinagem. Então agora vamos dar sequência na questão de usinagem. Vou escolher então ou por algum atalho que tenha à disposição aqui, ou clico aqui para aparecer tudo conforme o meu pós-processador. No caso, o faceamento aqui, geralmente uso o torneamento simples. Clico em cima, me abre a janela aqui, onde eu vou estar colocando as informações. Eu vou botar aqui 1,5 de sobremetal, direção face, estratégias, eu posso estar utilizando ciclo de máquina ou não, pressão segura ou não, então você vai lapidando conforme a sua necessidade e conforme o seu pós-processador, se vai estar habilitado a questão de ciclo, se não tem. Então, são particularidades de cada pós-processador. Mas aqui vai estar as informações, você vai preenchendo. Questão do avanço, enfim, você coloca conforme a sua ferramenta que você está trabalhando e dou um OK. Usando o torneamento simples, eu tenho que especificar manualmente ou clicar próximo da onde a ferramenta vai começar, tá? Então aqui eu tenho a opção de digitar um valor manualmente através do teclado X e Z para abrir a caixa de coordenadas, ou levo aqui com o mouse próximo de onde eu quero começar. Então eu vou levar aqui nesse caso com o mouse próximo, dou um clique, apareceu o ponto de onde ele vai começar, e aqui ele me aparece agora o destino, até onde ele vai. Também eu poderia estar indo com o mouse, só com o mouse você não tem a precisão, então eu recomendo sempre, no caso de destino final, coordenada absoluta. Então você digita X ou Z, então em Z você vai colocar 0, X eu vou botar -2, ok? Então ele já me criou o passe aqui do usinagem. Como eu tenho só 1 milímetro de material e eu coloquei lá um incremento de 1.5, ele deu um passe só. Então eu vou ativar o meu bruto e venho aqui no ícone de máquina, clico em cima, atualizar bruto, confirmo e ele vai então mostrar que esse material foi removido. Isso aqui é só para fim de você ir visualizando o que você está fazendo, se está correto com o que você quer fazer ou não. Então dá um perfil melhor e mais real aí da sua situação da usinagem. Agora a questão de desbaste, eu tenho, como aqui ela tem um perfil um pouco mais complexo, eu gosto de usar desbaste, tá? Ou você, se fosse uma coisa mais reta, mais simples, eu poderia usar esse mesmo torneamento simples. Mas são configurações que você vai utilizando e vai vendo conforme o decorrer da usinagem o que é mais interessante para você utilizar ou não. Então eu vou usar aqui desbaste. Então ela vai pedir aqui incremento por passe, sobremetal em Z, sobremetal em X, se vai usar ciclo ou não, estratégias de corte, padrão, variável, seção, rampa, que eu vou deixar padrão. Aqui, questão de crista removível, você pode fazer ela ir tirando para ficar limpo, ou nenhum, que ela vai ficar escadinhas, tá? Isso aí depois você decide o que você acha mais interessante. Então tem várias configurações que você pode estar utilizando, tá? Aqui dentro dessas configurações. Bruto, você pode estar deixando o bruto atual ou não. Eu gosto de deixar,
Então você vai vendo conforme a sua necessidade, você vai marcando, desmarcando, usando ou não os recursos e vendo o que se adapta mais, o que você precisa fazer. Questão de compensação, se você vai usar a compensação através do Edcam ou através da máquina, eu vou deixar através do Edcam. Ligações, por enquanto eu vou deixar assim. Controle, torneamento horário, vou deixar assim. Estratégia, vou deixar assim. Tolerância, a princípio aqui operações avançadas, tolerância, vou deixar assim. Vou dar um OK. Então ele vai pedir quais são as linhas da usinagem. Então eu vou vir aqui e vou selecionar o que eu quero. Essa aqui, que é como ela pegou uma só, eu não preciso ficar escolhendo uma em uma. Confirmo novamente. Agora aqui é o seguinte, aqui ela reconheceu a característica de usinagem até aqui atrás, só que aqui atrás eu tenho a minha castanha, então a ferramenta não vai poder vir aqui porque senão ela vai colidir. Então eu vou vir aqui em cima dessa flechinha e vou puxar ela para frente até aqui esse chanfre e limitei a minha usinagem até ali. Então dou um OK e podem ver que ela fez usinagem então só até aqui. Eu tirei aquela parte lá de trás. Então tá aí a usinagem que eu posso estar simulando por aqui mesmo, só com o movimento da máquina, da ferramenta. Aqui embaixo eu tenho então a velocidade que eu posso estar aumentando ou diminuindo para eu estar visualizando como é que fica ou não. Paro aqui, posso estar vindo aqui em simulação, aí nesse caso como eu tenho pós com gráfico para eu estar visualizando então como é que fica. Então eu posso estar simulando aqui para ver os movimentos de máquina da minha peça. Aqui também eu posso estar regulando a velocidade. Aqui eu posso estar ativando o bruto e a peça. Posso estar deixando o bruto translúcido, sem o bruto sólido. Então você configura aí conforme você achar melhor. Então tá aí minha peça usinada. Mesma questão, ponto de troca, né? Agora aqui eu vou chamar a broca aqui só para a gente ver a questão de furação. Então eu vou vir aqui escolher a ferramenta, broca de 12, seleciono, posição que ela vai ficar, horário, RPM, então OK. Deixa eu só conferir, ela botar fixo, tá, beleza. E agora eu venho aqui, furação, se eu vou usar ciclo ou não, furação, quebra de cavaco, 0.12, 1300, profundidade, então eu vou botar 5 mm de segurança, inicial, menos 90. Então OK. No caso aqui talvez a minha broca não vai alcançar, vamos ver. Deu boa. Então tá aí. A broca agora fazendo o furo. O bruto, né, numa peça. Vim aqui atualizar bruto. Então tem aí agora o furo feito. Então a princípio era isso que eu queria mostrar para vocês aí. Uma prévia aí de como é que faz a usinagem aí do torneamento. Sistema mais simples aqui, parte básica, né? Lembrando que isso aqui é um curso inicial aqui para iniciantes, mostrando esses recursos à disposição que tem aqui dentro do Edcam. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma peça 3D onde eu tenho a fixação, a peça e o bruto, tá? Como a gente faz aí para estar importando isso e como a gente faz para separar o que é o que, para o Edcam saber quais são as peças que vão ser usinadas, o que é bruto e o que é fixação, tá certo? Espero que tenham gostado, comentem, deixem o seu like, ajudem ao canal a crescer, compartilhem esse vídeo aí com seus amigos aí, comentem o que vocês estão achando aí do tutorial do Edcam e o próximo vídeo então, dando sequência à parte de torneamento, fixação, bruto e peça em 3D. Um forte abraço e até mais!